Bem, pessoal, para encerrar a nossa discussão sobre os casos de integração de funções racionais, né, vamos aqui nesse vídeo abordar o quarto e último caso, tá? Que diz que quando os fatores de Q de x, né, ou seja, do denominador da função racional, são lineares, né, e quadráticos irredutíveis, tá? Nessas duas situações tem que ser satisfeitas, e alguns dos seus fatores quadráticos se repetem. Então, quando não se repete, é o caso 3 que a gente viu no vídeo anterior, né? Então, quando não há repetição, beleza, já foi visto. Agora, quando há repetição, aí a forma de resolver, né? Digamos que você tenha um polinômio, sei lá, vamos escrever aqui, os fatores do denominador, né, que são fatores quadráticos irredutíveis, quando eles têm uma multiplicidade diferente de 1, né, esse fator ele vai corresponder a uma soma de frações parciais da seguinte forma, tá? Como coloquei aqui, você terá fatores, como foi visto no vídeo anterior, do tipo um coeficiente C1 x mais D1 dividido pelo termo quadrático, porém, como a gente está considerando que há repetição, então vamos colocar a multiplicidade dessa repetição aqui, ó, no caso n, né, somado com um outro coeficiente C2x mais D2, um outro coeficiente também, dividido pelo mesmo fator quadrático irredutível, porém com um grau uma unidade menor. E assim você vai somando até obter o caso visto na aula anterior, quando a multiplicidade é 1, né? Ou seja, o grau desse fator irredutível é 1. Tá? Então, vamos olhar aqui um exemplo para a gente ver com mais clareza como funciona. Exemplo, né? Vamos pegar aí uma integral i, né, da forma x mais 1 dividido por x vezes x ao quadrado mais 2x mais 3. Né? O mesmo polinômio que a gente trabalhou lá no vídeo anterior. A gente chegou nessa redução ao fazer a fatoração daquele polinômio de grau 3. Conseguimos um polinômio de grau 1 e outro de grau 2 irredutível dessa maneira aqui, ó. Tá? Porém, para que a gente não fique com o mais do mesmo, né, que já foi tratado no vídeo anterior, vamos colocar a multiplicidade diferente de 1. Digamos então que ele está elevado ao quadrado. Tá? Aí, nesse caso, vai se enquadrar diretamente nessa forma de resolver, nessa forma de você decompor essa fração parcial. Tá? Tá. Então, beleza. Então, vamos primeiro fazer essa separação, né? A gente tem aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo selecionar. Agora está selecionando, né? No vídeo anterior tinha dado um problema com essa ferramenta, ainda bem que tá tudo ok agora, né? Então vamos primeiro transformar essa fração em uma soma de frações mais simples, de tal forma que a gente consiga calcular a integral de uma forma mais direta. Então é sempre essa a estratégia. Tá? Então eu vou ter um termo de grau 1, né, um polinômio aí de grau 1. Como é de grau 1, remonta ao caso 1, foi o primeiro vídeo dessa série aqui. Né? Então vai ter um coeficiente A sobre esse termo x. Né? Mas, como esse polinômio quadrático irredutível tem grau 2, a gente vai utilizar, né, como eu já disse, essa forma de decompor ele. Então, primeiro o termo, vamos colocar aqui um C1x mais D1, mais D1, né, dividido por esse fator ao quadrado, né, coloca aí a máxima multiplicidade, x mais 3, no caso é 2, né. Agora eu preciso reduzir até chegar em 1. No nosso caso, né, basta mais um passo. Então, vai ter ainda um C2x mais D2 dividido por x ao quadrado mais 2x mais 3. Como é elevado a 1, a gente omite essa parte, deixa só assim mesmo.
certo? E agora o nosso trabalho para resolver a integral é descobrir os valores dos coeficientes A, C1, D1, C2 e D2. Né? E como que a gente faz isso? A gente faz isso simplesmente somando essas frações. Né? Para somar frações com denominadores diferentes, lembrem que a gente usa a técnica chamada mínimo múltiplo comum, né? Para tirar o MMC. Aqui eu vou fazer um pouco mais direto. Vamos colocar aqui, ó. Então, aqui tá bom. Então isso aqui, ó, tirando o MMC desse termo, o que a gente vai obter vai ser simplesmente o mesmo fator que já está aqui embaixo, tá? O MMC desses três fatores é justamente esse daqui. Então, pega esse fator, a gente vai colocar ele bem aqui. Não sei qual o tamanho que isso aqui vai ficar. X vezes x ao quadrado mais 2x mais 3 ao quadrado, né? Esse termo dividido por x vai sobrar apenas o fator quadrado, né? Aí multiplica por a, então vai ficar a vezes x ao quadrado mais 2x mais 3 ao quadrado. Esse termo todo, esse termo aqui, ó, dividido o x ao quadrado mais 2x mais 3 ao quadrado, vai cancelar com esse, vai sobrar apenas o x. Então x multiplicado pelo numerador vai ficar C1x mais D1 multiplicado por x, né? E por último, esse termo dividido pelo x ao quadrado mais 2x mais 3 vai cancelar esse quadrado, o que vai restar vai ser esse fator de cima, C2x mais D2, né? Multiplicado por x vezes x ao quadrado mais 2x mais 3. Tá? Aí aqui a gente vai ter um baita de um trabalho considerável, né, para poder reduzir essa expressão. Tá? Mas no fim das contas, depois de fazer aqui, ó, por exemplo, esse termo, você vai desenvolver esse quadrado. Eu acho que é melhor fazer, né? Vamos nos preocupar só com os numeradores aqui. Ó. Vai ficar assim: a multiplicado por tudo isso daqui ao quadrado, o que que é? É x ao quadrado mais 2x mais 3 multiplicado por ele mesmo. Né? Melhor. Vai ficar uma conta muito grande, então vou fazer assim. Vou desenvolver os pedaços, né? X ao quadrado mais 2x mais 3 ao quadrado. Quanto dá isso daqui? Né? Vou até fazer isso aqui de outra cor, para a gente não confundir com o andamento do problema em si. Né? Então isso aqui é a mesma coisa que a base multiplicada por ela mesma, né? 2 vezes. E aí, aplicando a distributividade, o que a gente tem? Ó? X ao quadrado multiplicado por x ao quadrado, x à quarta. Aí, x ao quadrado multiplicado por 2x, dá 2x ao cubo. X ao quadrado por 3x, 3x ao quadrado. E aí, tudo de novo com o termo central. 2x por x ao quadrado, 2x ao cubo. Né? 2x por 2x, 4x ao quadrado. Né? E 2x multiplicado por 3, 6x. E por fim, 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. 3 vezes 2x dá 6x. Né? E 3 vezes 3 dá 9. Resumindo, x ao quadrado mais 2x mais 3 ao quadrado vai ficar, ó, vamos somar tudo que foi igual. X à quarta só tem 1, então fica aí. Né? X ao cubo tem esse termo e só. Né? Então 2x ao cubo mais 2x ao cubo dá 4x ao cubo. Beleza, x ao quadrado vai ter esse termo e este outro termo aqui, ó. 3 mais 4 dá 7, 7 mais 3 dá 10. Então temos 10x ao quadrado.
né? E por último, não, né? Tem os termos que dependem de x, que são 6x e 6x, então dá 12x. E o último fator é o termo independente 9. Então todo esse termo que multiplica pelo a é esse polinômio do quarto grau aqui, né? Outra conta que vai ser meio complicada de fazer é essa daqui, ó. C2x mais D2 vezes x ao quadrado mais 2x mais 3. Tá? Dá trabalho mesmo fazer isso aqui, mas é sempre bom ir exercitando esse tipo de propriedade. É conhecimento fundamental em disciplinas como essa. Então a primeira coisa, fazer a distributiva aqui com x, né? Acho que é uma abordagem válida, né? X vezes x ao quadrado, depois vezes 2x e depois multiplicado por 3. Né? Então, x vezes x ao quadrado, x ao cubo, depois 2x ao quadrado e depois 3x. E agora aplicar a distributiva com esses fatores, né? C2x multiplicado por x ao cubo vai ficar, fazer aqui embaixo, vai ficar C2x à quarta. C2x multiplicado por 2x ao quadrado, C2x ao cubo. Duas vezes, né? C2x ao cubo. Vezes C2x ao cubo. Depois, 3 vezes C2x ao quadrado. E agora a mesma distributividade em relação ao fator D2. Aí multiplica por cada um dos termos dentro do outro parênteses, né? Então, fazendo isso, o que a gente tem? Vai ter D2x ao cubo mais 2d2x ao quadrado mais 3d2x. Né? E agora, simplesmente fazer aqui, organizar melhor esse termo e esse termo aqui. Então, continuando, só tem um fator do quarto grau, então fica C2x à quarta. Depois, quantos fatores do terceiro grau? Tem esse daqui e este fator. Então, coloca o x ao cubo em evidência e soma os outros fatores, né? O que a gente vai obter com isso vai ser 2c2 mais d2 multiplicado por x ao cubo. Depois os fatores ao quadrado, então esses e esse aqui. Então bota o x ao quadrado em evidência, né? E os outros dentro do parênteses. Então vai ficar 3c2 mais 2d2, x ao quadrado. E por último o fator que depende só de x, que é o 3d2x. Certo? Então aí você vai colocar tudo isso, por exemplo, no lugar desse fator aqui, né? Você vai colocar esse polinômio do quarto grau multiplicado por a. Tá? E aqui, no lugar desse fator, a gente vai colocar esse termo enorme que a gente encontrou aqui, ó. Certo? E aí a gente vai juntando os termos. O mesmo procedimento que a gente está fazendo aqui vai ser feito lá em cima. Vai juntando os termos que tem a parte literal do quarto grau, juntando os termos que tem a parte literal do terceiro grau e por aí vai, né? Então, como resultado desse procedimento, a gente vai obter o seguinte. Deixa eu ver aqui, cadê a resposta? Tá, vai ser assim, ó. No fim das contas, o que vai ser obtido após fazer essas substituições? Você vai ter que o polinômio x mais 1, vai ser igual ao a, né, multiplicado, a mais c2 multiplicado por x à quarta, né, porque veja, você só tem aqui esse termo,
vai ser multiplicado por A, e você tem esse outro termo aqui multiplicado por C2. E o x à quarta vai ser colocado em evidência, né? Então, por isso aparece A mais C2 vezes x à quarta, lá em cima. Tá bom? Então, só justificando, eu quero que vocês completem esses passos, o passo a passo desse desenvolvimento, que vai ser um exercício interessante nesse sentido, né? Então, depois, o termo depende de x ao cubo. Juntando os fatores que tem a parte literal com o x ao cubo, ficarão aqui dentro do parênteses 4a mais 2c2 mais d2 x ao cubo. Depois 10a mais c1 mais 3c2 mais 2d2 x ao quadrado. Depois o último fator depende de x, o último fator depende de x, ainda tem o fator independente, que vai ser 12a mais d1 mais 3d2 multiplicado por x mais 9a. Tá? Então, a igualdade entre esses polinômios, ao fazer a igualdade entre esses polinômios, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar os termos que dependem de x à quarta no lado esquerdo, comparar com os coeficientes que multiplicam o x à quarta no lado direito. Só que aqui desse lado, se você fosse completar essa equação, ela ficaria algo assim, ó: 0 multiplicado por x à quarta mais 0 x ao cubo mais 0 x ao quadrado mais x mais 1. Né? Você pode escrever esse polinômio desse jeito. Então você vê que o termo que multiplica o x à quarta à esquerda é o zero. Então ele vai ter que ser igual ao termo que multiplica o x à quarta à direita. No caso, é o a mais c2. Tá? Então, fazendo o mesmo critério de comparação, o que a gente obtém? Esse é um sistema de equações, né, onde você vai ter a mais c2 vai ser igual a zero. O termo de x ao cubo também, né, ele multiplicado por zero. Então vai ter 4a mais 2c2 mais d2 igual a zero. O termo de x ao quadrado, a mesma coisa. c1, 3c2, 2d2 igual a zero. E agora o termo que depende de x, né? Aqui no caso, a gente tem um 1 multiplicado por x. Então, quer dizer que esse fator aqui é igual a 1. Tá? Então, vamos ter 12a mais d1 mais 3d2 igual a 1. E o termo independente é 1, ou seja, 9a igual a 1. Então, temos aí essas 5 equações com 5 incógnitas, é perfeitamente resolvível, né? Então, aqui, ó, alguns resultados saem direto, não é tão difícil quanto aparenta ser. Por exemplo, aqui você já tem, isolando o a, né, você tem a igual a 1 sobre 9. Substitui esse valor aqui na primeira equação, você encontra o C2. Aí você encontra C2 igual a menos 1 sobre 9. E assim vai, né? Pega o A e o C2, você encontra o D2, né? Tendo A, C2 e D2, você encontra o A, C2 e D2, você encontra o C1, né? E depois é fácil também encontrar o D1. Tá? Então, é meramente substituindo, né, onde você consegue isolar um fator. E assim você chega nas seguintes soluções. A é igual a 1 sobre 9, como eu já havia falado, né? O valor de C1 fica menos 1/3. O valor de D1 é igual a 1/3 positivo, né? O valor de C2, como a gente já viu ali, era dar menos 1 sobre 9. E por fim, o valor de D2 é menos 2 sobre 9. Tá? Então esse é o conjunto das soluções. Logo, tudo isso que a gente fez até agora é só para achar esses coeficientes, né? Por quê? Porque a minha ideia, de início, só recapitulando, é pegar essa fração racional, transformar numa soma de frações que sejam mais simples de se calcular, né? De se calcular a integral. Então, por esse método que a gente está utilizando, conseguimos transformar essa fração racional na soma dessas três, porém,
A limitação que tivemos ao fazer isso é ter que descobrir previamente os valores dos coeficientes A1, C1, D1, C2 e D2. Foi o que acabamos de fazer. Tá? Então, voltando aqui, né, vamos pegar isso aqui que já está pronto. Vamos aqui para a próxima página, ter mais espaço. Então, tá, vamos substituir os valores que obtivemos dos coeficientes. Então, A foi igual a 1 sobre 9. Então, aqui vai ficar 1 sobre, fazer assim, 1 sobre 9 vezes 1 sobre x. Né? Fica melhor. C1 é menos 1/3 e D1 é 1/3. Então, podemos colocar 1/3 em evidência, né? Multiplicado por x menos 1, dividido por x ao quadrado, mais 2x, mais 3 ao quadrado. X ao quadrado, 2x, mais 3 ao quadrado. E o C2 e o D2 tem 1 sobre 9, menos 1 sobre 9 em evidência, né? Então, podemos colocar em evidência menos 1 sobre 9, multiplicado por, em cima vai ficar o valor de C2, então é só x, e o D2 vai ser o 2. X mais 2 sobre x ao quadrado mais 2x mais 3. Certo? Isso significa que para calcular essa integral, vamos calcular essas integrais aqui, ó. Ok? Então, claro, né, todas com o coeficiente dx, o fator diferencial dx aparecendo aí dentro, né, mas só para ilustrar a ideia mesmo. Então, a integral de x mais 1 sobre x vezes x ao quadrado, 2x mais 3 ao quadrado, dx, vai ser igual. A integral de 1 sobre x é logaritmo de x, então fica 1 sobre 9 logaritmo de x. Podemos até colocar em módulo aqui para ser mais formal. Agora, a segunda integral, essa aqui não é tão simples de resolver não, vou só repetir. Colocar aqui, ó, x menos 1. Falo, não é tão simples, é no sentido de não ser tão imediata quanto a anterior. Então, que demanda uma substituição. Vamos ver como funciona. E aqui 1 sobre 9 é integral x mais 2 sobre x ao quadrado mais 2x mais 3 dx. Então, para facilitar a nossa vida, vamos chamar essa integral aqui de I1. Essa cor ficou horrível, né? Vamos colocar o amarelo mesmo. Chamar essa integral aqui de I1 e essa daqui de I2. E vamos resolvê-las separadamente. Tá? Então, primeiro, a integral I1 vai ser igual a x menos 1 quadrado 2x mais 3 ao quadrado dx. Certo, então isso deixa eu só ver aqui uma coisa. C1 é menos 1/3 e D1 é 1/3, então fica... aqui eu fiz uma confusão, aqui é menos e aqui é mais, né? Menos e mais. Quando a gente faz essas substituições diretas, está sujeito a esse tipo de erro, né? Normal. Então, vamos ver como a gente pode resolver essa integral. Menos x mais 1
Acho que aqui a substituição que eu vou ter que fazer é completar quadrados nessa expressão de baixo, né? Como assim? Ó? Vamos ver se funciona. Vou ficar aqui menos x mais 1 sobre, aqui embaixo eu vou escrever assim, melhor, x ao quadrado mais 2x mais 1 mais 2, né, ao quadrado. Por que escrever dessa forma? Porque eu sei que esse termo aqui, ele corresponde a x mais 1 ao quadrado, tá? Então, eu vou poder reescrever essa expressão assim. X mais 1, tá, integral de menos x mais 1 sobre x mais 1 ao quadrado mais 2, ambos ao quadrado. E agora a gente pode fazer a substituição, né? Vamos dizer aqui que x mais 1 é igual a y, por exemplo, né? Então, se a gente está fazendo isso, ao derivar essa expressão, vamos dizer que dx é igual a dy, né? E assim a gente pode continuar. Aqui vai ficar a integral de menos x mais 1. Aqui vou ter que escrever assim, ó, x menos 1 mais 2, né? Por quê? Dá a mesma coisa, menos 1 mais 2 dá 1. Então aqui vai ficar menos... O que eu estou fazendo aqui? Só explicando melhor. Menos x menos 1 pode ser colocado como menos x mais 1, só para eu conseguir incluir a variável y na história, tá? Então, ao fazer isso, vamos ter menos y mais 2 dividido por y ao quadrado mais 2 ao quadrado dy, né? E aí a gente pode separar, né? Pode escrever isso como menos y sobre y ao quadrado mais 2 ao quadrado dy, mais a integral de 2 sobre y ao quadrado mais 2 ao quadrado dy, né? Então, essa segunda expressão ela é mais... faz referência... Tem que fazer uma outra substituição. E, ó, vou até marcar essa daqui para a gente não perder ela no meio das contas, tá? Mas vamos ter que resolver por meio de outra substituição. Vai ficar... deixa eu ver, 1 sobre 2... fazer assim, opa. Aqui, ó, primeira integral y ao quadrado mais 2, né? Aqui, para resolver, vamos chamar o y ao quadrado mais 2 de u, por exemplo, né? E aí, ao derivar a expressão, vamos ter 2y igual a du, né? 2y dy igual a du. Ou seja, o fator dy vai ser substituído por du sobre 2y. Esse é um daqueles casos que uma vez eu comentei em sala de aula, onde a gente tem que fazer 1, 2, até 3 substituições, quem sabe até mais, para resolver um único problema, tá? Normal, certo? Então, resultado disso fica menos y sobre, no lugar do y ao quadrado mais 2 vamos colocar o u, no lugar do dy vamos colocar du sobre 2y. E aí a gente cancela o y em cima com o y embaixo, e essa integral fica então du sobre u, que por sua vez é menos o logaritmo natural
de u, que por sua vez, sabendo que u é igual a y² mais 2, é o logaritmo de y² mais 2. Não precisa nem colocar um módulo, porque isso aqui sempre vai ser positivo mesmo, né? Isso mais uma constante, né? Então tá, e a gente pode até fazer a substituição já retroativa, né, chamando o y de x mais 1. Isso aqui dá menos logaritmo de x mais 1 ao quadrado mais 2, né? Ou seja, menos logaritmo de x ao quadrado mais 2x mais 3. Né? Aí aqui a gente pode colocar em módulo sim, porque vai ter valores para os quais essa função ela não será positiva. Né? Então já temos aí um valor de uma das integrais, né? Quer dizer, uma parte dela. Tá? A outra integral de 2 sobre y ao quadrado mais 2 ao quadrado, vai ficar como vamos ver aqui, vamos ter que fazer uma substituição do tipo trigonométrica. Então, por exemplo, vamos pegar aqui esse y ao quadrado, né? Não, só o y quer dizer, né? E vamos chamar isso de raiz de 2 tangente de θ. Por que chamar isso de raiz de 2 tangente de θ? Logo logo vai ficar mais claro, né? E aí a gente faz a substituição, ou faz a derivação para encontrar o que vai ficar no lugar desse termo diferencial. Então dy vai ser igual a raiz de 2, né? A derivada da tangente vai ser secante ao quadrado de θ dθ. Tá? Então no lugar do dy vai entrar essa expressão. Assim a gente vai ter 2 sobre, se y é raiz de 2 tangente de θ, y ao quadrado vai ser 2 tangente ao quadrado de θ, somado com 2. Tudo isso ao quadrado. E no lugar do termo diferencial, vamos colocar raiz de 2 secante ao quadrado de θ dθ. Tá? Beleza, então está quase terminando. Aqui vai ficar integral de 2 vezes. Colocando 2 em evidência aqui embaixo, a gente vai ter 2 tangente ao quadrado de θ mais 1. Tudo isso ao quadrado. E o resto a gente repete. Secante ao quadrado dθ. Né? Então, com isso, vamos ter 2 raiz de 2 sai da integral, né, porque é uma constante, está multiplicando. Aqui eu vou ter esse 2 ao quadrado e todo esse termo ao quadrado. Então 2 ao quadrado sai da integral, então 4. E vamos ter apenas em cima secante ao quadrado de θ e embaixo tangente ao quadrado mais 1 ao quadrado. Porém, daí vem o motivo da substituição que eu fiz. Tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado de θ. Né? Por isso eu fiz essa substituição. Tá? Então aqui fica secante ao quadrado, vai dar secante à quarta de θ dθ. A expressão ficou bem mais simples do que estava inicialmente. Então 2 sobre 4 vai dar raiz de 2 sobre 2 aqui. Né? E aqui, secante ao quadrado sobre secante à quarta, secante 1 sobre secante ao quadrado de θ dθ. Né? 1 sobre secante ao quadrado é a mesma coisa que cosseno ao quadrado. Então fica raiz de 2 sobre 2, a integral de cosseno ao quadrado de θ dθ. Então olha o desenvolvimento que o problema teve. Né? Então são muitas ferramentas utilizadas para um único problema. Né? É normal ter a dificuldade em resoluções desse tipo. Mas vamos continuar. Raiz de 2 sobre 2
a integral de cosseno ao quadrado de θ dθ. Para resolver isso aqui, a gente pode utilizar uma propriedade da trigonometria que diz que cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Tá? Fazendo essa substituição, porque é muito mais fácil trabalhar com uma multiplicidade acontecendo no argumento da função do que uma potência. Então isso aqui vai ficar como raiz de 2 sobre 2, a integral de 1 mais cosseno de 2θ, né, sobre 2 dθ. Então fica a raiz de 2 sobre 2. Aí vamos ter a primeira integral, a integral de 1 sobre 2 dθ, mais 1 sobre 2, a integral cosseno de 2θ dθ. Certo? A integral de 1 sobre 2 dθ vai dar, continuando aqui embaixo, raiz de 2 sobre 2, 2 vezes 2 dá 4, né? Então raiz de 2 sobre 4 multiplicado por θ, mais raiz de 2 multiplicado por esse termo, né? Raiz de 2 sobre 2 multiplicado por 1 sobre 2 vai dar raiz de 2 sobre 4, e a integral do cosseno de 2θ vai dar a integral do cosseno da seno, né? Seno de 2θ sobre 2. Né? Que é a mesma coisa que colocar como raiz de 2 sobre 4θ mais raiz de 2 sobre 8 seno de 2θ. Né? Aí essa é a solução dessa segunda integral aqui. Resolvemos essa e depois resolvemos essa. Isso para poder resolver uma parte da integral I1. Né? Então, olha o tamanho do problema. Né? Então a gente pode voltar aqui no nosso problema original. E vamos ter o seguinte, ó. Então, integral de menos y mais 2, y ao quadrado mais 2 ao quadrado dy vai ficar a primeira integral, essa primeira integral que a gente resolveu, deu quanto isso aqui? Y, essa daqui deu esse valor, né? Então fica menos ln de x ao quadrado mais 2x mais 3. E a segunda integral é esse fator que a gente calculou aqui embaixo, dessa substituição trigonométrica, dá raiz de 2 sobre 4 vezes θ, mas quem é θ, né? Θ, aí não vou escrever assim, e depois vamos fazer a substituição. Então, ó, como é que a gente vai fazer a substituição? Né? Vemos que bem aqui chamamos o y de raiz de 2. O y nós chamamos de raiz de 2 tangente de θ. Então, quem é θ? Então, vamos isolar o θ. Ó. Fica y sobre raiz de 2 igual a tangente de θ. Portanto, θ é arco tangente de y sobre raiz de 2. Né? E quem é y? Y a gente chamou de x mais 1. Então, isso aqui dá como igual a arco tangente de x mais 1 sobre raiz de 2. Tá? Então, nossa integral vai ficar como
Deixa eu copiar aqui essa parte. Raiz de 2 sobre 4 vezes θ, que é arco tangente de x mais 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 2 sobre 8 vezes o seno de 2 vezes seno, fazer assim, 2 vezes arco tangente de x mais 1 sobre raiz de 2. Não tenho nem ideia de como ficaria o gráfico de uma função como essa. Mas enfim, a gente está fazendo aí o passo a passo, né? E está saindo, né? E essa outra integral, cadê? Essa outra aqui, isso foi tudo para calcular a integral I1, né? Tudo isso para calcular a integral I1. Então esse aqui, ó, I1 resulta nessa integral. Aí agora a gente tem que calcular a integral I2, né? E essa integral I2, ela, por sorte, ela é mais simples de se fazer, né? Vamos, cadê? Aqui. Eu vou deixar para vocês somar os resultados no final. I2 vai ser igual a essa integral, né? Então, aqui é uma substituição simples, resolve. Chama o x ao quadrado mais 2x mais 3 de w, por exemplo, né? Então, a derivada disso vai ser 2x mais 2, né? 2x mais 2 e dx é igual a dw, né? Portanto, a gente vai ter que dx é igual a dw sobre 2 vezes x mais 1, né? Ou, não, melhor, deixa assim mesmo, 2x mais 2. Então, a nossa integral vai ficar assim, ó, x mais 2 sobre a w, né? E dx é o dw sobre 2x mais 2. Bom, eu acho que essa abordagem funciona, mas agora eu já não tenho tanta certeza. Não sei se vamos ter que completar quadrado também, né? Não, gente, é erro meu. Isso aqui, ó, a gente vai ter que completar quadrado nessa expressão para ela ficar assim, né? Essa abordagem aqui não funciona da maneira como eu achei que iria funcionar. Você vai fazer assim, ó, x ao quadrado mais 2x mais 4 menos 1, né? Porque é o mais 3 aqui no final. Por que isso? Porque esse termo aqui, ele é igual a x mais 2 ao quadrado. Aí vamos só repetir o menos 1, né? Então a sua expressão vai ficar integral x mais 2 sobre x mais 2 ao quadrado menos 1 dx. Né? E aí sim fazemos a substituição de variáveis, chamando o x mais 2 de w, como eu havia feito anteriormente. Então dx igual a dw, né? Ou seja, a integral vai ficar como w dividido por w ao quadrado menos 1 dw, né? E aí, isso aqui, uma maneira que eu gosto de fazer é assim, eu não sei se vocês vão estranhar. Eu chamo o w ao quadrado menos 1 de outra variável, eu chamo de t, por exemplo, né? Então, 2w dw é igual a dt. É uma substituição atrás da outra. Então, ó, onde tem w dw, eu vou colocar dt sobre 2. Eu pego aqui, ó, w
dw, e vou colocar dt sobre 2. Então, w dw vai ser dt, e esse sobre 2 vai para fora da integral. E aqui embaixo é simplesmente t, né? Ou seja, isso aqui dá 1 sobre 2, logaritmo natural do módulo de t, né? Que por sua vez é 1 sobre 2, logaritmo natural do módulo de w ao quadrado menos 1, que por sua vez é igual a 1 sobre 2, logaritmo natural, fazendo a substituição de w ao quadrado menos 1 por... não, cadê? Onde é que foi que eu fiz? Aqui, ó, de w por x mais 2, né? Então, x mais 2 ao quadrado menos 1, isso aqui dá x ao quadrado mais 2x mais 3. Né? Então, tá aí uma forma de resolver. Encontramos as integrais I1 e I2. A soma delas é o resultado da integral que a gente estava calculando. Beleza? Então, assim, são muitas técnicas envolvidas nessa solução. Peço que vocês vejam com cuidado o passo a passo utilizado em cada uma delas, né? E depois tentem fazer sozinho, assim, sem olhar, para ver se dominou a forma de solução. Ok? Então, na próxima aula a gente continua com para finalizar esse assunto e falar das funções racionais de seno e cosseno. Até mais e bons estudos!